Então, né, na parte final do curso, nós vamos ter várias apresentações de trabalho já feitas. Eu vou apresentar vários trabalhos, ou seja, não mais só os conceitos e as técnicas, mas a apresentação de trabalhos. A gente já vem fazendo isso, mas vai ter mais. E vocês vão ter que apresentar um também. No programa tem sugestões de vários. Ao longo do curso, a gente mencionou vários trabalhos e vocês podem procurar e achar. E eu vou fazer, então vou preparar uma lista de sugestões. E a ideia é aquela, pegar um trabalho, às vezes são muito mais avançados do que um curso de graduação, mas a ideia é contar a história, ver assim, qual é o problema, como eles estão fazendo isso, não é entrar na parte técnica dos detalhes. Na apresentação você pode dizer, essa peça aqui eu não entendi o que é, mas o que eles conseguiram mostrar foi tal e tal coisa. A única exigência é que tem a ver com complexidade. Então é isso, e daí a gente vai começar com evolução hoje, e para a próxima aula, deixa eu até botar o programa aqui. Isso estava aberto antes, mas como eu tive que recomeçar, fechou tudo. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar um pouco. Então, está aqui o programa. Repara, como a gente vem seguindo isso, a gente fez redes, a gente viu Barabasi, a gente viu esse livro, a fórmula dele, mas repara, ao longo aqui tem vários trabalhos que não vão ser apresentados, como esse aqui da Science. Esse aqui, então esse é um trabalho que alguém pode apresentar. Esse aqui é um outro do Duncan Watts, que alguém pode apresentar. A gente já viu Hausmann e Hidalgo, esse eu já apresentei. Mas eles têm vários outros trabalhos fazendo variações em torno do tema deles. E aula passada a gente viu essa coisa de power loss. Eu acho que eu esqueci de mostrar. Esse aqui é o trabalho, aquele trabalho que eu mencionei muito na aula passada, onde eles estão fazendo um guia de boas práticas de como fazer power loss. Então, lá tem essa descrição. É muito mais complicado do que o que a gente vai fazer, mas tem lá assim, o passo a passo de como fazer, escolher uma variável, fazer o histograma, transformar o histograma em log, plotar e fazer uma regressão. E aí olhar o coeficiente e ver se ele parece ser um power law. Olhar o gráfico e ver se ele tem um power law. A gente acabou com esse vídeo aqui na aula passada. Não sei se vocês viram até o fim. Realmente vale a pena ver até o fim. A gente só viu mais ou menos metade dele. E aquele cara explica muito bem, eu acho. É um pouquinho rápido, né? Ele fala muito rápido, mas ele explica bem. Tá. E aí, onde a gente vai começar hoje essa última parte aqui de evolução. Então, hoje vai ser meio os conceitos. Eu sempre falo assim, todo mundo acha que entende de evolução. Não é que todo mundo aprendeu evolução, dependendo da escola, mas todo mundo devia ter aprendido evolução mesmo no segundo grau. E, aparentemente, é um negócio simples e meio secundário. É legal, mas meio secundário. Eu vou fazer o argumento contrário hoje. Evolução é mais sutil do que você acha e evolução é muito mais poderoso do que você imagina. Aliás, é a teoria que explica todas as outras teorias. Todas as outras teorias têm que encaixar com a evolução, de alguma forma ou outra. E aí, a próxima aula vai ser isso aqui. A gente vai focar especialmente, hoje eu vou falar de evolução em geral, mas a gente vai focar especialmente em evolução de cultura, que é o que interessa mais para a gente. Então, esse é um livro, na verdade, O Segredo do Nosso Sucesso, The Secret of Our Success, mas como não dá para ler o livro inteiro, a ideia seria que a gente... eu vou recomendar que vocês vejam esse vídeo. O vídeo é sensacional, é muito bom. Esse ou qualquer outro, ele apresentou isso em vários lugares,
em 2016. Ele é o nome quente dessa área de evolução de cultura. Ele é muito bom. Eu fui muito inspirado por ele, já escrevi uns 3 ou 4 trabalhos inspirados pelo trabalho dele. A gente vai ver esses trabalhos depois. Mas ele lançou recentemente não, esse ano, no final do ano passado, um outro livro que chama Weird, W-E-I-R-D, que está dizendo assim, essencialmente que quase toda a ciência que a gente vê, inclusive economia, especialmente psicologia social, antropologia e economia também, faz um monte de experimentos e testes, a gente testa nossas teorias, mas eles foram ver 90% dos testes são feitos em cima de um grupo muito específico de pessoas, que são pessoas weird, que é irônico que chame weird, né? É westernized, educated, industrialized, rich and developed. Então, a gente, por exemplo, a gente é weird. E o esquisito disso é que a humanidade não é weird. As pessoas weird são um caso extremo. Então, muito de economia é modelado numa parcela muito pequena e muito extrema da população, muito não representativa da população. Na verdade, é pior ainda. Ela é modelada, boa parte desses testes são feitos em cima de alunos. Como é que as universidades fazem o teste? Você põe assim, uma chamada para alunos numa universidade, lá em Princeton, lá em Harvard, aí eles aparecem e fazem um teste em cima deles. E parece que alunos são de graduação e pós-graduação são mais weird até do que os weirds em geral. Tem essa psicologia mais, se você puser numa escala mais radical. A gente vai ver exatamente o que quer dizer isso. Então, tem esse segundo livro dele, mas esse é um livro. Então, na próxima aula vai ser sobre isso, vai ser essa visão do Joseph Heinrich, que ele é discípulo dos 2 principais caras, que é o Boyd e Richardson, de evolução de cultura. E eu vou argumentar que isso está por trás de tudo e isso deveria estar por trás de economia. E tem como medir, tem como modelar, tem como quantificar, a gente vai fazer isso. A gente vai modelar, a gente vai quantificar e usar isso para explicar o mundo à nossa volta. Então, exemplos disso, eu vou apresentar, isso vai ser na terça, e na quinta-feira da aula passada vai vir o Marcos Correia. A gente acabou o nosso trabalho, onde a gente pega papers da Ampeg e a gente aplica um algoritmo desse trabalho aqui. Então, esse trabalho aqui vai ser meio que apresentado já pelo Marcos, ele que vai dar aula, ele vai apresentar o trabalho. É um bom exemplo para vocês, porque esse aqui é um aluno que fez complexidade, percebeu que complexidade era interessante, que podia ser um caminho, e daí ele fez a monografia dele em cima daquilo, e agora a gente escreveu um trabalho, e eu acho que é um trabalho que vai ter grande impacto. Vamos ver na quinta-feira. E daí depois, subsequentemente, eu vou apresentar um trabalho onde eu pego... Lembra que o tema é evolução de cultura, então eu estou preocupado com como é que emerge novidade. Tanto o trabalho, esse aqui do Dedeu, o nosso da Ampeg, esse de música popular, esse aqui que é um sobre hip-hop, que eu pego dados de hip-hop, todos eles são... Como é que surge novidade? Como é que surgem ideias novas? E como é que, então, ou seja, como é que evolui a ciência? Como é que evolui a música? Um outro jeito de falar para vocês, mas o que isso tem a ver com complexidade? O outro jeito de falar é como é que você vai contra a segunda lei da termodinâmica em música? Entropia seria que seria você só veria um barulho constante, sem informação nenhuma, sem surpresa nenhuma. No entanto, de repente aparecem músicas novas, gêneros novos. Então a ideia é isso. Além disso, vai ter esse é um trabalho que saiu ano passado, na verdade 2019, mas ano passado fez um impacto muito grande. Ele é o Heinrich de novo, com outros coautores. A gente vai ver esse trabalho. Esse é um trabalho argumentando que os países que cresceram e ficaram ricos porque aonde a igreja, 1000 anos atrás, mais ou menos, 1000 anos, 500 anos atrás, essencialmente, para deixar bem simples, proibiu o casamento entre primos.
ao proibir casamento entre primos e algumas outras modificações no pacote de casamento, nas regras de casamento que havia, antes todo mundo se casava dentro da família, e você tinha grandes famílias estendidas, todo mundo era coletivista, a igreja, sem querer, criou a cultura individualista. E essa cultura individualista foi propícia ao capitalismo, propícia à democracia. Então, é um argumento interessante. É interessante que é uma questão sobre economia, sobre a natureza e causa da riqueza das nações, mas feita por não economistas, por um antropólogo. E vai ter um paper meu aqui também. Eu vou perguntar, e o brasileiro é weird, afinal? O brasileiro tem essa psicologia Western Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Lá eu testo, inclusive, para ver a ideia do homem cordial. Então, essas são algumas das, mais ou menos, ideia para onde a gente vai ter outras coisas. Nesse e-mail, eu estou com a esperança que vocês vão apresentar Power Laws, vocês vão apresentar redes e cada um vai apresentar um trabalho, né? Então, tá bom. Então, deixa eu compartilhar os slides. Deixa eu fazer uma outra coisa primeiro. Ontem, na aula passada a gente falou muito sobre Power Laws, mas eu terminei, né, a aula mostrando sobre a ideia de como a gente é influenciado um pelos outros, né? Que finanças podia ser, por exemplo, finanças sociais e que, em vez de a gente ser, na teoria tradicional da economia, a gente olha o quê? A gente olha o sistema de preços. A gente olha o sistema de preços, eu estou ligado a todo mundo mais, mas pelo sistema de preços. Aí eu maximizo, sujeito minhas restrições e pego as escolhas boas, e isso, em algumas circunstâncias, explica bem a alocação de fatores, as escolhas e tudo mais. Mas muitas outras escolhas, o que eu argumentei na aula passada, e estou cada vez mais convencido disso, e quando a gente chegar na parte de cultura, a gente vai ver, esse o argumento de por que cultura surge e por que cultura é tão poderosa, por que cultura é o segredo do nosso sucesso, como diz o Henrik, é porque a gente copia os outros, a gente é incrivelmente influenciado pelos outros. E eu odiei essa ideia quando ouvi falar, porque eu gosto de pensar que eu sou assim um indivíduo, eu penso por mim mesmo, não sou influenciado por nada, eu queria muito mais a ideia assim, então eu sou maximizador, eu pego os dados, tudo, processo e daí tomo minhas coisas. Mas quando eu ponho a mão na consciência de verdade, vejo eu sou incrivelmente influenciado pelos outros, sem perceber, eu sou influenciado nas minhas escolhas, o que eu faço, o que eu como, o jeito que eu falo, etc. Mesmo esse negócio de você viaja para algum lugar no Brasil, daqui a pouco eu já estou com um sotaque um pouquinho mais parecido do lugar. Então eu quero mostrar aqui uma coisa, eu quero ver se alguém decifra por que isso está acontecendo. Eu vou mostrar que isso acontece até com máquinas. Tá? Até com máquinas. Não vou nem falar nada, só deixar isso falar. Pera aí. Deixa eu botar o som, tem que compartilhar o som, porque o som não é essencial aqui, mas é importante. Share sound. Alto que chega, tá? Tá mais alto aqui.
pensando, que diabos é isso? Não está acontecendo nada. Mas calma, presta atenção. Parece que eles juntaram o ritmo. Ainda tem um ou dois que estão um pouquinho fora. Mas tem um carinha aqui no lado direito que está totalmente fora. Mas ele vai, como você vê, eu não vou deixar até o fim. Né? Vou botar no fim. No fim já estão todos iguais. Tá. Alguém tem ideia do que está acontecendo? O que aconteceu? Como é que pode ser possível isso aí? Alguém tem alguma ideia? Professor, não tenho ideia, não. Eles, pelo que eu entendi, eles acionaram os metrônomos, né? Um depois do outro, não foi ao mesmo tempo, e no final eles ficaram juntos, mas não sei por que não. É misterioso, né? A energia se estabilizou no sistema? Mas através da onde? Estabilizou, mas como? Qual foi o mecanismo? Eles não têm personalidade e cérebros, o que seria de imaginar. A gente pensa que tem o espírito dos metrônomos, então tem que ser por alguma outra coisa. A resposta é a seguinte, é que não dá para ver, então roubando um pouquinho, mas eles estão... Ou a chapa está em cima de duas latas que rodam, ou está pendurado, dependendo do que você fizer. Então, o que está acontecendo é que, quando eles balançam, o chão... Quer dizer, é aleatório, então o chão não vai para lado nenhum. Mas, se de repente um número significativo vai para a direita, quase que aleatoriamente, aí o chão meio que vai um pouquinho para a direita. E aí... ele volta, e aí quando eles vão para a esquerda... Deixa eu mostrar um outro vídeo mostrando onde isso aconteceu na vida real. Então, está sendo transmitido via o chão. Porque o chão aqui, se fosse um chão sólido, não ia mais. Deixa eu... Um exemplo onde isso aconteceu na vida real. Deixa eu botar aqui. É meio curvo, né? A mesa. Você vê que a mesa está mexendo um pouco. Deixa eu botar esse vídeo aqui. Deixa eu botar esse vídeo aqui. Então, isso aqui é uma ponte. Se você já foi lá em Londres, ela chama Millennium Bridge. Ela foi inaugurada em, não sei quando, 10 anos atrás, mais ou menos. Na frente daquele tem um museu, tem um MoMA ou alguma coisa lá assim. É uma ponte de pedestres. Aí estava todo mundo alegre, sei lá se a rainha foi lá e cortou. E aí deixaram as pessoas entrar. E é uma ponte suspensa, né? Então, vamos ver aqui. Você vai ver que vai acontecer a mesma coisa. O que acontece é que as pessoas são de um lado, aí a ponte mexe um pouco, e as pessoas sentem e todo mundo compensa pisando para o outro lado. Você faz isso instintivamente. E aí começou, e foi um vexame que custou milhões de libras, e eles tiveram que fechar a ponte após um dia para os engenheiros que levaram um plano para consertar isso aqui. Foi um vexame dos engenheiros. E ainda mais é que eles deveriam saber disso, porque soldados, tem um famoso caso onde soldados marchando quebraram uma ponte e machucou muita gente. Por isso que soldados, quando chegam uma ponte, eles param de marchar a cada uma de um jeito diferente. Como é que está balançando? Ninguém está fazendo isso de propósito. Todo mundo está só compensando, mas é uma interação, é complexidade. A gente está interagindo indiretamente um com o outro. Então,
O que eu acho legal desse exemplo é que é isso, a gente diz assim, tá, eu consigo entender que assim, se algumas pessoas fumam, daí os outros amigos vão fumar, daí mais gente vai fumar, e daqui a pouco mais gente vai estar fumando, ou alguma atitude assim, em meios sociais, mas isso é um caso acontecendo, está emergindo um fenômeno da interação das pessoas, da interação de máquinas, no caso dos metrônomos. Professor, Diga. você já viu a Tacoma Narrows Bridge? Não, o que é? É uma ponte que ela foi derrubada pelo vento, exatamente por conta desse fenômeno de sim. ressonância. Você vê o vídeo, parece que a ponte é líquida, ela fica ondulando, até que uma hora ela cede, né? Eu vi sim. É o mesmo princípio, né? Só que ali é vento. Então tá, aí eu conto esse negócio dos metrônomos, eu conto ele como, lembra que eu ia blow your mind 10 vezes? Eu conto isso como uma das vezes. Então tá, tô chegando lá. Eu conto também aquele negócio do zip também, porque aquele ali aquele negócio das palavras e aquela regularidade que existe em inglês, em francês, em todas as línguas, até em Klingon. O zip vale até em Klingon. Sabe que é Klingon, né? A Então língua tá. da Guerra das Estrelas, né? E é porque Klingon tem gente que... Jornada nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas. Klingon é a raça malvada lá, e eles... mas tem gente que aprende Klingon. Realmente existe a língua Klingon. Eles criaram a língua, e tem gente que aprende. Mas é uma língua falsa, artificial. Então tá. Então aqui a gente quer ver a evolução. Então, começar a gente quer ver o quê? Vamos começar vendo o mecanismo, como é que funciona o mecanismo de evolução. Uma evolução um algoritmo de buscar novidade, de buscar soluções, de buscar um desenho. Essas outras coisas todas a gente não vai ver hoje e a gente vai ver em outros contextos. Mas então, é isso. Vamos ver hoje uma introdução à evolução. E por que evolução e complexidade? Por que é tão importante a evolução? A evolução é central em complexidade. Um jeito bem simples de falar é que a gente já viu a ideia de emergência, né? De fenômenos que emergem da interação de pessoas. Então, emergência é diferente de evolução. Emergência cria um padrão, cria uma solução, cria uma novidade. E evolução pega daí. Da evolução seleciona qual daquelas coisas que emergiu vão continuar existindo, qual vão replicar, quais não vão e como que vai mudar. Então, as duas estão interligadas, mas são diferentes, né? Uma das grandes perguntas que tem em ciência, em filosofia, é como surgiu vida, né? Como é que antes não tinha vida, em algum momento existia vida. Tem um monte de teorias sobre isso. O próprio Charles Darwin tinha teorias sobre isso, mas aí a outra pergunta é por que ela evoluiu? Por que essa diversidade de coisas? Uma vez que emergiu vida, não emergiu toda essa diversidade de uma vez, emergiu, sei lá, uma coisa de unicelular, muito simples, de uma das teorias tinha assim, bolhas de gordura formadas, gordura química, e por algum acaso mitocôndria, parece que até hoje a gente tem mitocôndria nas nossas células, até hoje mitocôndria tem um DNA um pouco diferente do seu próprio DNA, então é como se fosse uma outra coisa. Mas então a mitocôndria juntou com outras coisas e começou a ter alguma função ali, muito simples. Então, teoria desse tipo. Mas uma vez que emerge, qual é a força que faz aquilo mudar? Que tornou-se muito mais complexo ao longo do tempo. Essa pergunta é tão difícil, eu já mencionei isso, que o Schrödinger, o cara de mecânica quântica, que talvez seja a coisa mais difícil do mundo de entender, essencialmente ninguém entende de verdade, escreveu um livro, What is Life? Ele resolveu que essa era a pergunta mais difícil ainda de responder.
Eu nunca li, acho que nem vou ver, mas parece que é um livro celebrado nessa área. Tá, então, por que a gente aplica evolução? Por que eu vou querer saber de evolução? Por que eu quero saber de bico de passarinho? Né? Quando eu pensava em evolução, eu gostava muito daquela história do Darwin, que ele foi para Galápagos, passou no Brasil primeiro, mas daí foi para Galápagos, e lá tinha ilhas que só tinha nozes, e outra ilha só tinha minhocas. Aí, através de evolução, em uma, o bico, por acaso, nasce um passarinho com bico perfeito, por acaso, isso é importante. Eu vou realçar isso ao longo dessa aula, se por acaso. Um bico nasce perfeito para quebrar nozes, aí esse passarinho vai passar a sobreviver mais e se reproduzir mais, porque ele tem essa vantagem, dado aquele meio ambiente, que é aquela ilha que tem nozes. Um outro passarinho que tem um bico perfeito para comer minhoca, não vai se reproduzir tão bem, porque essa ilha tem muitas nozes e não minhocas. E na outra ilha, ao contrário. Mas isso é interessante, uma história legal, mas o que isso tem a ver com economia? O que tem a ver com ciência? O que tem a ver com a vida em geral? Então, a primeira coisa é argumentar que evolução se aplica a tudo. E a gente vai focar mais evolução de cultura. Assim, existe a área de economia evolucionária em economia, né? E eu me lembro, quando eu era aluno, eu gostei da ideia, disse, eu vou aprender. Tem os autores mais famosos, clássicos, são uns autores chamados Nelson e Winter. Nelson e Winter. E eu li aquilo, mas eu não gostei porque eles aplicam muito estreito a firmas, é aplicado a firmas. Em particular, é aplicado ao plano de negócio de firmas. Assim, cada firma, nosso plano de negócio é esse, a gente vai produzir tal produto nesse setor e vai, sabe? Então, era muito estreito. Eu estou pensando, não, a gente quer ver algo muito mais geral, quero ver, a evolução está em todos os lugares. Então, vamos aplicar a cultura, porque a cultura é muito mais geral. Então, eu acho que, por isso que os papers meus que a gente vai ler são bem recentes, e eu, inclusive, apresentei ontem na Universidade de Pelotas um desses papers, e eles não são baseados nos economistas que fazem economia evolucionária. Não sei, eu não gosto muito daquela literatura. Eu estou me baseando no Joseph Heinrich e no Boyd Richardson, que eu mencionei, vou mostrar os livros mais para frente, ou nas próximas aulas. A gente vai ver o Joseph Heinrich. Então, tem tudo a ver com economia, mas é muito mais geral. Então, dá para aplicar. Então, evolução tradicionalmente aplicado a espécies. Richard Dawkins é um nome famoso, vocês devem conhecer ele. É o cara que inventou o termo meme. Né? O meme é como se fosse um gene, é uma ideia que é repassada de um para o outro com modificação. Pode ser aplicado à tecnologia. Então, tem tanto o John Mokyr como o Brian Arthur, os dois têm vários livros sobre isso, como que a revolução industrial, a essência dela é um processo de evolução de tecnologia. Boyd Richardson, em cultura, a gente vai ver, o Joseph Heinrich, a gente vai ver um clipezinho do Daniel Dennett hoje, que é muito bom. Pode ser aplicado à linguagem, línguas evoluem. Tem uma palestra muito boa de um professor chinês sobre evolução de línguas, como é que línguas se modificam, são selecionadas pelo ambiente e se reproduzem, sabe? Línguas não é a Academia Brasileira de Letras que está decidindo o que acontece com a língua. A Academia Francesa de Letras, que é mais ortodoxa e um monte de homens barbudos tentando ser guardiões da língua, mas a língua evolui solta, e sem controle, como um sistema complexo. Instituições, eu tenho um paper sobre crenças, a gente não vai ler esse de crenças, mas vai ler outros. Aí eu pergunto, outros, mas é só isso então? É espécies, tecnologia, cultura, linguagem? Não é só isso. Veja esse livro do Matt Ridley. Vocês já viram esse Matt Ridley? É um economista, eu acho ele muito bom, e ele é um desses que defende que a evolução está por trás de tudo. Por coincidência, acabei de receber um Twitter dele hoje. Ele falou que uma tragédia da vida dele, não vou falar aqui. Mas olha só, eu pus a tabela,
o sumário do livro dele. Então, o livro dele, cada capítulo é a evolução de alguma coisa. Então, e quando ele fala evolução, e eu sempre leio, quando eu recebo assim trabalhos da NBR, uma conferência, os títulos dos trabalhos, a palavra evolução aparece muitas vezes. Puxa, evolução está em todo lugar. Não, mas a maioria dessas vezes as pessoas estão usando ela como sinônimo para mudança. Por exemplo, hoje eu vi era assim, a evolução de política monetária na China. E se você for ler, talvez seja um trabalho interessante, mas não tem nada a ver com evolução. Ele está dizendo como que a política monetária na China tem mudado ultimamente. É isso que ele quer dizer. Evolução é um algoritmo darwiniano. A gente vai ver daqui a pouco que tem 3 componentes: variação, seleção e replicação. Se não tem essas coisas, não é evolução. Pode ter outros tipos de evolução, lamarckiana e outros tipos, mas tem que ser uma variante dessas. Não pode ser, não acho que só porque está escrito evolução que tem a ver com evolução. Diga. Eu acho que, no sentido mais geral, a evolução seria mais como um fato que decorre ao longo do tempo, sem entrar no sentido darwiniano, como você está falando. Por exemplo, você pode escrever que alguém evoluiu ao óbito. Não necessariamente isso é uma coisa boa ou houve uma transformação em relação na natureza. É isso. Evolução no sentido amplo, acho que está no dicionário também, se pesquisar. É a ocorrência de fatos em sequência, né? Uma depois outra. Então, mas quando eu falar evolução, aqui vai significar, entenda evolução darwiniana. Então, tem variação, tem seleção e tem replicação. E a gente vai ver esse algoritmo. Aqui eu botei só para ver, assim, ó, começa com as coisas... Não, aliás, tem várias coisas surpreendentes. Evolução de tecnologia dá para entender, né? Assim, evolução de cultura, dos genes, da vida, mas evolução do universo, evolução da moralidade. Então, o que ele está dizendo, então, que moralidade, não é só que moralidade mudou ao longo do tempo, é que moralidade, assim, tem uma moralidade no grupo ao longo do tempo, acontece alguma coisa que tem uma variação, surge um tipo diferente de moralidade, tem uma mutação, uma recombinação, aí o ambiente seleciona, e com essas coisas não biológicas, como é que é a seleção? Uma piada, por exemplo. Piada sofrem evoluções. Alguém conta uma piada, daí que o Richard Dawkins pegou memes, né? A ideia de memes. Eu conto uma piada, e a piada, às vezes eu ouvi alguma outra coisa parecida e surgiu a piada. Alguém me contou a piada, e eu repasso a piada, e às vezes eu repasso errado. Eu mudo alguma coisa. Então, você viu sua mãe contando piadas, ela sempre erra alguma coisa ou muda alguma coisa, às vezes fica até melhor. E aí, a piada pode ser fit, ela pode estar adaptada, e aí as pessoas gostam, e aí ela é repetida, ela replica. E esse é o objetivo, replicar. O objetivo em evolução é replicar. Quem replica é que daí vai gerar sequência. Então, tecnologia faz isso. Vai ter vários exemplos hoje, a gente vai ver. A mente, personalidade, educação, população, liderança, governo, religião, dinheiro. Então, aqui ele está realmente dizendo, evolução de tudo. Evolução se aplica a tudo. Então, deixa eu pular isso aqui. Deixa eu colocar assim. Esse é um ditado famoso, esse cara chama Theodosius Dobzhansky. É um biólogo famoso. Isso está no chão da biblioteca de... esqueci qual que é a universidade, Cornell, algum lugar assim, está lá no chão. Em algum momento, em 72, ele chegou e falou assim, a biologia estava passando por diversas transformações, que nem a economia, tem várias escolas e visões e brigas internas, intelectuais. E aí chegou uma hora, hoje em dia, biologia é extremamente evolucionária, ela aceitou o paradigma evolucionário. E ela falou assim, nada em biologia faz sentido, exceto na luz de evolução. O que quer dizer isso? Então, assim, se você for falar qualquer coisa, se tem uma teoria qualquer em biologia, fala assim, o diafragma humano, ele tem uma curvatura e essa curvatura, ele funciona bem porque a curvatura é assim, ou então os chimpanzés são mais violentos do que os bonobos, porque qualquer teoria que você tenha em
em biologia, ela tem que ser compatível com a evolução. Talvez você não precise realmente lançar mão de evolução ao falar ela, mas ela, no mínimo, tem que ser compatível. Porque evolução é que gerou tudo isso, então não pode ter gerado o nosso diafragma, nosso sistema linfático, o funcionamento do cérebro das moscas, ou seja lá, o que você quiser, o funcionamento de câncer, de Covid. Como é que você vai explicar Covid? A gente tem que entender como é que Covid surgiu. Essa explicação tem que ser compatível com evolução. Deve ter gente que não acredita nisso, vai dizer, não, isso é errado, tem outra escola, outra visão, que nem economia a gente tem essas coisas, mas eu compro... E eu quero levar isso aqui a ser dogma, né? Isso aqui é quase como se fosse um dogma, quero levar ser dogma um passo à frente. Então, lá vai, ver se você percebe. Eu vou para frente e para trás para você. Ó, percebeu o que aconteceu? Nada faz sentido, exceto na luz de evolução. Em biologia, mas em economia, em tecnologia, em antropologia, em todas as áreas, em física, em química, em tudo, em filosofia, tem que ter evolução. Tá, então, você que é dogmático, tá aí. Então, vamos ver o que é isso. Talvez não se convenceu ainda. Você está dizendo, não, isso aí não pode estar certo, tem outras coisas acontecendo. Então, olha isso aqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou mostrar vários outros exemplos, é uma violação local da segunda lei de termodinâmica. Mas uma violação muito... Olha as mãozinhas, olha as unhas nos pés, olha os olhos, olha o pelo. E isso aqui, ele está sobrevivendo, ele está se replicando, ele consegue resolver os problemas incrivelmente duros de obter comida, reprodução, ter filhos. Então, é incrível. A chance disso acontecer, sabe, seriam... É incrivelmente improvável isso aqui. Estou querendo passar um senso de O-A-W-E, de maravilhamento com o universo e sugerir com isso o que fez isso, o que desenhou isso aqui. Olha a boquinha dele e o nariz. Quem fez isso foi a evolução. Isso aqui também. Um negócio incrível, não é? Um tatu, uma lagartixa, mas tem escamas e tem um rabo de lagosta. Isso aqui. Isso aqui, ele não tem audição, está escrito aí, ele usa cheiros como para se comunicar. Isso aqui não pode existir, isso é mentira. Sabe aquelas coisas que eles pegam e juntam um monte de peças de várias coisas? Isso aqui não pode. O que é? Um pato? É um castor? Sei lá. Isso aqui, os dentinhos, o nariz. Não sei quem fez isso. Quem fez essa violação local da segunda lei de termodinâmica? Quem que fez negentropia aqui? Quem que levou a entropia ao contrário para gerar esse tipo de ordem, com esse tipo de funcionalidades para sobreviver nessas situações aqui? Não sei. Não sei nem o que falar. Olha o nariz, olha o rabo, olha o pelo, olha as unhas. Tudo isso foi desenhado e tudo... Eu vou tomar cuidado, vou dizer, tem uma função, mas essa palavra em evolução você tem que tomar cuidado com quando você diz a palavra propósito. Eu já volto para essa ideia, propósito. Isso aqui é verdade ou é mentira? O que é? Uma cabeça de um ET que cortaram, mas isso existe, isso evoluiu, eu vou dizer de novo, para algum propósito, tem uma explicação, e eu ouso você de dar uma explicação disso. Por que isso é assim? Por que aquele dedo do meio é maior do que os outros? Sem apelar para a evolução. Isso aqui, olha o rabo, aquela coisa na testa ali. Esse aqui também com uma coisa na testa. Esse negócio vermelho nos olhos. Não sei se vocês assistiam SpongeBob. Eu tive filhos em época de SpongeBob, então eu já vi todos os SpongeBob várias vezes. Ele gosta de fazer jellyfishing.
E os jellyfish no SpongeBob, você vê que eu já falei SpongeBob várias vezes nessas aulas. Era esse jellyfish. Eu nunca vi esse jellyfish que nem esse aqui. E o do SpongeBob vai, jellyfish. Era esse aqui. Isso aqui vive em lugares inóspitos, resolve todos aqueles problemas. Isso aqui, eu já tive esse cabelo durante um pedaço da minha vida. Não sei o que é isso, não sei nem qual lado é para frente, qual lado é para trás. Ele violão. Um canguru é um dos bichos mais esquisitos que tem. Então, por que o canguru é assim? Quem desenhou ele assim? Como é que aconteceu isso? Dá uma explicação do canguru ser assim. Ainda mais esse que é fortão, malhadão, mostrando os músculos. Acho que eu me empolguei um pouquinho demais, né? Então, deixa eu ir para lá. Mas eu quero realmente passar esse senso de maravilha, de ó do mundo. Isso aqui é o quê? É uma planta? É um cavalo marinho? Uma mistura dos dois? Por quê? Como ficou assim? Como surgiu as pintas? Esse parece minha avó. Polvos são coisas muito esquisitas. Isso aqui é um inseto e ele parece cocô de passarinho. E isso dá uma proteção muito grande para ele, que daí passarinhos não comem cocô de passarinho. E aí ele consegue se proteger. Tem muitos insetos que parecem folhas, e eles parecem folhas com as folhas meio podres. Sabe, tem até... Deixa eu fazer um teste para vocês. Suponha o seguinte, suponha que a cor dos animais, pega assim, passarinho, suponha que a cor não dê vantagem nenhuma para a sobrevivência, a luta por comida, a cor seja irrelevante, tá? A gente sabe que não é verdade, a cor ajuda para camuflar, para atrair pares, etc. Mas suponha que não. Aí, que cor seriam os passarinhos nesse mundo onde cor não dá vantagem nenhuma para fitness? O que vocês acham? Ué, de qualquer cor. Droga, você acertou. Eu queria que você errasse. Porque muita gente diz, se a cor não tem vantagem nenhuma, então a cor ia ser... todos os passarinhos iam ser pretos, não ia ter passarinhos coloridos nem nada. Mas acho que seria o contrário. Eu escolhi em algum lugar. Porque daí, suponha, um passarinho, por uma mutação, uma recombinação, vira roxo. Aí ele vira roxo, e isso não é uma vantagem nem uma desvantagem para ele. Então ele fica roxo, e esse roxo não afeta em nada. Então, ele tem tanta chance de ser roxo ele vai sobreviver ou não pelas outras características dele. E alguns passarinhos vão ser azul, outros vão ser vermelhos, amarelos. Na vida real, tem algumas um roxo, por exemplo, em quase todo o ambiente seria uma desvantagem para ele. Então, nenhum passarinho é roxo. Não é porque não pode, porque não funciona. Vai ver que teve mutações e teve passarinhos roxos. Mas então eles seriam multicoloridos, seriam de todas as cores. E só o último, acho que tem mais 2 exemplos aqui nesse caso. Esse é um exemplo horrível, mas eu quero mostrar esse senso de surpreendente de evolução. Isso aqui é um passarinho. Repara esse peixe com a cara aterrorizada e com boa razão. Isso na língua dele é um parasita que entra na boca dele, come a língua dele, se instala no lugar da língua e fica vivendo lá da comida que o peixe não mata o peixe, mas e o peixe fica, imagino, com dores horríveis o resto da vida. Então, olha a cara de terror desse peixe. Imagine isso em você. Eu só tive um carrapato uma vez no meu braço, eu fiquei horrorizado, um bicho meio, tira isso aqui. Mas imagina a sua língua substituída. E como é que aconteceu isso? Como é que esse bicho, como é que esse parasita, ele não evoluiu só a aparência dele, tem toda a estratégia de sobrevivência dele. Como é que começou isso? Quem teve a ideia de fazer isso? Quem teve evolução. E aqui está o mais surpreendente ainda, talvez você tenha ouvido falar nisso, isso aqui é um outro parasita que ele entra nas formigas. Me esqueci exatamente como é que é a história, mas ele entra nas formigas, daí ele migra para o cérebro das formigas,
ele fica controlando as formigas via o cérebro. Ele faz as formigas subirem em topo de gramas. Se elas caírem, elas ficam subindo na grama, caindo. No topo de gramas, elas são visíveis para passarinhos. Os passarinhos comem ela. No estômago do passarinho, esse parasita daí, ele sai de lá e lá ele completa o ciclo reprodutivo dele. Ele cai em forma de cocô de passarinho. Ele entra em outras formigas. E em algum momento ele nasce como do cérebro, aí a formiga morre, sai esse negócio do cérebro da formiga, como se fosse um cogumelo, solta esporos, aí os esporos vão e crescem. Eu devo ter errado e inventado algumas coisas aí no caminho, mas a história é mais ou menos isso, é um ciclo vital e depois que eu li isso eu fiquei horrorizado também, mas vários dias na minha vida eu fiquei achando, será que eu estou com um parasita desses e ele está me mandando fazer coisas, fazendo coisas esquisitas? E aí, de novo, por que isso está aqui? Evolução. Isso aconteceu porque evolução, isso foi pequenas mudanças, mutações, recombinações. Milhares dessas mutações, quase todas, não fazem nada, não geram vantagem nenhuma, ou geram desvantagens e morrem ali, mas eventualmente uma dessas aqui, o começo delas, funcionou, foi uma vantagem para quem? Não para a formiga, para o parasita, e foi evoluindo assim. Então, a evolução pode ser muito complexa. E uma outra coisa, um ditado que tem evolução é assim, se você diz, não, eu entendo isso aqui, eu vejo, eu sei como é que funciona a evolução. Não, evolution is smarter than you are. Evolução é mais inteligente do que você. Às vezes você acha que vai acontecer uma coisa e acontece a outra. A evolução é completamente imprevisível também. Então, deixa eu botar aqui. Isso aqui é do capítulo 4 da Origem das Espécies. Eu nunca li, eu planejo ler um dia, porque o inglês dele é muito bom, ele tem um inglês muito bom. Mas aqui está ele descrevendo assim, como se ele fosse fazer um soundbite da teoria dele, como é que ele descobriu. Então, eu acho que eu botei até em português, mas vamos lá. Ele fala assim, se ao longo do tempo, nas variações que acontecem ao longo do tempo, e dado que tem uma luta, uma competição pela vida, e o Darwin, a gente sabe que ele se baseou em Malthus. Malthus falava justamente que uma vida é difícil, você está esbarrando ali naquela limite calórico, e isso mantém a população. Então, nessas condições, se acontece uma variação que, por acaso, não por desenho, por acaso, por coincidência, é útil para esse ser orgânico, com certeza, aqueles seres que tiverem essa mutação vão ter uma vantagem e vão ter mais chance de ser preservados, de se reproduzir, e aquele desenho vai ser reproduzido nessa briga pela vida. E dado a hereditabilidade. E se isso acontecer, então você tem essa dinâmica acontecendo, e eu vou chamar isso, ele põe no finalzinho ali, eu vou chamar isso para encurtar, para não ficar repetindo isso toda vez, vou chamar de seleção natural. Então, seleção natural é isso. Esse é o centro do algoritmo. Aliás, o algoritmo inteiro está aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu fazer uma mágica aqui que vai apagar o excesso de palavras e pum! Então, de novo, você vê. Pum! Seres orgânicos, mas repara, depois a gente vai dizer, não é só seres orgânicos, é cultura, é universo, é dinheiro, é línguas. Se qualquer coisa varia, tem variação, e existe uma briga por vida, existe seleção natural, e aí o que ganha, o que é selecionado é replicado, ela vai de herança para os filhos daquele, então você tem evolução. Isso é evolução darwiniana. Esse é o algoritmo, no floreio darwiniano todo aqui. Variação, seleção natural e replicação. Aqui eu botei em português, achei uma tradução. A tradução está mais floreada ainda, porque a gente em português gosta de florear, mas é a mesma coisa. E aí, isso aqui é muito legal. Eu vou mostrar um vídeo aqui do Dan Dennett, mas Dan Dennett é um filósofo evolucionário, é cara do Darwin, vocês vão ver.
E ele tem um livro que chama, vou mostrar agora, que chama A Strange Inversion of Reasoning, uma estranha inversão do pensamento, da lógica, estranha inversão da lógica. Então, esse cara, você já deve ter visto Darwin em filmes ou seriados de Darwin. Ele veio com a origem da espécie, ele não quis publicar, porque ele sabia que aquilo, numa Inglaterra religiosa, no mundo religioso, aquilo ia pegar mal. Você dizer que não é Deus que está desenhando tudo aquilo que eu mostrei, na verdade é evolução, é variação, seleção e replicação. E tinha um padre que ele era chamado Soapy Sam, porque ele era muito escorregadio e bom com as palavras, e ficava criticando o Darwin. E esse Mackenzie era um outro desses, acho que não é o mesmo padre. Aí ele está sempre falando isso com uma voz incrivelmente irônica, querendo mostrar para a plateia como Darwin é ridículo. Olha o que ele está querendo dizer para a gente. Então, com essa teoria que o Darwin está falando, ignorância absoluta é o fazedor das coisas, é o artificial desenhador, é a ignorância que está desenhando essas maravilhas do mundo. Então, o princípio todo do que o Darwin está dizendo é que para fazer uma máquina, ou uma coisa bonita e perfeita, não é necessário saber fazer. E ele fala assim, a plateia ri de tão ridículo que é isso. Puxa, Darwin está dizendo que não precisa saber fazer para fazer alguma coisa? E aí ele fala assim, essa proposição pode ser encontrada examinando com cuidado a teoria do Darwin, que, em poucas palavras, o que o Darwin fala, como que por uma estranha inversão da lógica, que ignorância absoluta está absolutamente qualificada para tomar o lugar de sabedoria total, ele está querendo dizer Deus, né? Em todos os feitos de criatividade então é isso, tá? Então, a ideia é que todo mundo ri disso. Aí o Daniel Dennett, quando apresenta, ele fala exatamente isso é evolução. Ele estava sendo irônico, ele estava querendo criticar, mas ele colocou de um jeito perfeito. Isso que é evolução. Não tem desenhador, ninguém está desenhando. Por isso que o livro do Richard Dawkins, ele tem um livro também que chama The Blind Watchmaker, o fazedor, o relojoeiro cego, a evolução, o relojoeiro cego. Ninguém está desenhando. E essa ignorância absoluta é que está fazendo. Ninguém está com propósito, ninguém está se propondo a resolver um problema, e essa solução emerge através de evolução. Ela emerge da evolução. Então, o livro é esse aqui, Darwin's Dangerous Idea. Deixa eu mostrar É um TED Talk desses, mas eu vou botar que ele é bem carismático, ele é engraçado que ele é a cara do Darwin, tem vários livros, e é um filósofo muito bom, um filósofo darwiniano. Então, deixa eu vir aqui. Não, peguei errado. Eu não vou botar todo, vou botar só. Aqui ele. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123. I'm going around the world giving talks about Darwin, and usually what I'm talking about is Darwin's strange inversion of reasoning. Now, that title, that phrase comes from a critic, an early critic, and this is a passage that I just love and would like to read for you. In the theory with which we have to deal, absolute ignorance is the artificer, so that we may enunciate as the fundamental principle of the whole system that in order to make a perfect and beautiful machine, it is not requisite to know how to make it. This proposition will be found, on careful examination, to express in condensed form the essential purport of the theory, and to express in a few words all Mr. Darwin's meaning, who, by a strange inversion of reasoning, seems to think absolute ignorance fully qualified to take the place of absolute wisdom in the achievements of creative skill. Exactly. Exactly. And it is a strange inversion.
A creationist pamphlet has this wonderful page in it. Test 2. Do you know of any building that didn't have a builder? Yes, no. Do you know of any painting that didn't have a painter? Yes, no. Do you know of any car that didn't have a maker? Yes, no. If you answered yes for any of the above, give details. Aha. I mean, it really is a strange inversion of reasoning. You would have thought it stands to reason that design requires an intelligent designer. But Darwin shows that it's just false. Today, though, I'm going to talk about Darwin's other strange inversion, which is equally puzzling at first, but in some ways just as important. It stands to reason that we love chocolate cake because it is sweet. Guys go for girls like this because they are sexy. We adore babies because they're so cute. And of course, we are amused by jokes because they are funny. This is all backwards. It is. And Darwin shows us why. Let's start with sweet. Our sweet tooth is basically an evolved sugar detector because sugar is high energy, and it's just been wired up to the preferrer, to put it very crudely. And that's why we like sugar. Honey is sweet because we like it, not we like it because honey is sweet. There's nothing intrinsically sweet about honey. If you looked at glucose molecules till you were blind, you wouldn't see why they tasted sweet. You have to look in our brains to understand why they're sweet. So if you think first there was sweetness and then we evolved to like sweetness, you've got it backwards. That's just wrong. It's the other way around. Sweetness was born with the wiring, which evolved. And there's nothing intrinsically sexy about these young ladies. And it's a good thing that there isn't. Because if there were, then Mother Nature would have a problem. How on earth to get chimps to mate? Now you might think, there's a solution. Hallucination. That would be one way of doing it, but there's a quicker way. Just wire the chimps up to love that look. And apparently they do. That's all there is to it. Over 6 million years, we and the chimps evolved our different ways. We became bald-bodied, oddly enough, for one reason or another. They didn't. If we hadn't, then probably this would be the height of sexiness. Our sweet tooth is an evolved instinctual preference for high-energy food. It wasn't designed for chocolate cake. Chocolate cake is a supernormal stimulus. The term is owed to Nico Tinbergen, who did his famous experiments with. Deixa eu parar por aqui, vocês entenderam a ideia, né? Então, essa ideia de evolução, que qualquer coisa, pensa assim, qualquer sentimento que você tem, então, você gosta de coisas doces, acha nenéns, não chegam nos nenéns, o que ele deve falar? Por que a gente acha nenéns bonitinhos? Não é porque os nenéns são bonitinhos, a gente acha bonitinhos, é porque durante a evolução, espécies ou pessoas, indivíduos que achavam nenéns bonitinhos, nasceu com uma mutação, já na fiação, como ele fala, de achar nenéns bonitinhos, aí esses cuidavam melhor dos seus filhos. E essa é uma característica extremamente adaptada. Você cuidar extremamente dos seus filhos, ser ultra cuidadoso porque eles são bonitinhos, propicia a reprodução dos seus genes, do seu desenho. Então, esse é bem claro, né? É uma estratégia vencedora. Outros, gostar de coisas doces era uma estratégia vencedora quando energia era escassa. Hoje, quando boa parte da população humana vive cercado de calorias,
energia não é mais escassa, mas não deu tempo de mudar a fiação. Então, a gente ainda a fiação tá dizendo para você, busque energia, busque especialmente as coisas doces que têm muita energia, então isso é mal adaptado para o ambiente hoje. Essa estratégia, que era uma estratégia vencedora, evolucionariamente, antigamente, hoje é uma estratégia mal adaptada. Então, essa é a ideia assim, da estratégia darwiniana. Vamos ver vamos brincar de evolução. Tem aqui um instrumento que é legal. Deixa eu só achar onde é que ele está aqui. Eu tinha isso aberto, mas eu tive que desligar. Já vou botar aí. Eu não pus ainda o arquivo no Gmail. Vou botar o arquivo de evolução. Tem muitas coisas, tem muitos vídeos e textos, e muito mais do que a gente vai usar aqui. Mas todas essas coisas que eu estou usando aqui vão aparecer lá. Tá aqui, deixa eu abrir aqui, né? Onde que abre? Tá, Biomorphs. Isso aqui foi inspirado pelo Richard Dawkins. Tá aqui. Então tá aqui. Olha só. Para ver como é que a evolução funciona. Então, tem variação, tem seleção e tem replicação. Então, a seleção é o seguinte, o do meio é o que conta. E aí, a gente vai escolher um dos outros, que são variações nesse do meio. São variações de pequenos... Você imagina, isso é feito por um programa com pequenos parâmetros que mexe ângulos e comprimentos e curvaturas. Então, a variação é a gente que faz, ou é o programa que faz. Na verdade, é o programa que faz. A gente vai ser a seleção natural. A gente vai escolher algum critério aqui. Eu vou sugerir o seguinte critério. Suponha que nesse ambiente aqui, ser comprido e fino, o mais comprido e mais fino, o mais que você vai sobreviver. Alguma coisa sobre o meio ambiente, conseguir comida, atrair pares, evadir os predadores, etc. Então, eu vou sempre selecionar o mais comprido e mais fino. E aí a replicabilidade é que um que eu clicar é que aparece aqui. Tá? Então, tem variação, seleção e replicabilidade. É a evolução darwiniana. A única diferença é que a gente que é o meio ambiente, a gente que é o que está selecionando. Então, eu vou começar assim, talvez vai ter que ter várias rodadas. Vamos lá. Então, esse aqui é o atual. Ele não está bem adaptado para esse meio ambiente, porque ele está muito alto, tem muitos detalhes. Vou escolher esse, parece que está o mais aberto, parece o ângulo mais aberto aqui. Você vê que todos são meio parecidos com eles, mas tem variações. Aí eu vou fazer meio rápido, assim, porque tem que ser várias... Qual que é o ângulo? Esse ângulo aqui parece que está bem aberto. Às vezes eu vou errar, porque o certo seria tomar bastante tempo, mas sempre vai na direção mais ou menos certa. Esse aqui está bem aberto. Talvez esse. Eu quero mais fino também. Vou botar esse de novo. Esse aqui, ó, o ângulo parece que está bem obtuso. Opa, esse aqui em cima, ó. Está bem reto. Agora todos estão mais ou menos retos. Eu vou me concentrar mais em fino. Eu quero manter reto, mas ficar fino também. Pois esse aqui de novo. De novo esse aqui. Aqui. Talvez não foi boa escolha. Tá, mas está indo. Está indo. Esse tem umas antenas meio altas. Então, esse aqui. Vamos lá. Às vezes vocês vão ficar exasperados que eu não estou fazendo a escolha certa, mas estou indo na direção certa. Está ficando reto. Esse aqui. É aqui, ó, fininho. Esse novo aqui. Esse aqui. Eu tenho que torcer para uma mutação de um bem fininho, né? O reto eu já consegui. Então, aqui. Opa, esse aqui.
Meio torto, mas está fininho. Ou esse aqui, ó. O papel está indo bem aqui, né? Agora eu tenho que me livrar dessas duas antenas. Esse aqui, ó, bem fininho. Essas duas antenas ainda estão ruins para mim. Mais fininho. Está indo. Seu ambiente está selecionando. Quem mais fino está sobrevivendo mais, está se reproduzindo mais. Agora sim. Agora estamos chegando lá. Aqui. E aí, praticamente conseguimos. Ainda falta tirar os pezinhos. Só esperar aquela mutação acontecer. Vai ser alguém sem pezinhos. E é isso, né? Consegui, basicamente, aqui. Então, consegui. Está aqui, consegui. Esse está perfeitamente adaptado, vai sobreviver. Agora, um erro de fazer, que você pode estar pensando, então, entendi como é que funciona a evolução, assim, é previsível e dá para fazer. Não, lembra que a evolução, seleção natural, é cega. E em qualquer momento podia ter, e geralmente ela não é tão específica que nem eu fui sempre escolhendo um padrão só, você tem várias estratégias para sobrevivências, que são aqueles rugged landscapes, né? Eu estava sempre buscando aquele pico máximo. E evolução não tem propósito. Isso é um negócio que chama de teleologia. Teleologia, em filosofia, quer dizer propósito, né? Você vê um negócio e aí se diz, por exemplo, você vê em economia, em política tem, você vê passou uma lei. Aí você diz assim, se passou essa lei, deve ser que tem um grupo de interesse que fez lobby por essa lei. E diz, então, quem que essa lei beneficia? Beneficia os banqueiros, os sindicatos dos trabalhadores, não sei o quê. Aí você diz assim, então eu infiro que a lei existe porque tem um grupo de interesse. É um grupo de interesse que pediu a lei e pressionou pela lei. Essa é a teleologia, estou dizendo que tem um propósito, eu tento achar o propósito no que aconteceu. Em evolução não tem isso. Você tem seleção natural acontecendo, ninguém está tentando acontecer nada. As mudanças, as mutações foram aleatórias. O programa ali está aleatório, está jogando várias mutações. Tem muitas mutações que não dá para fazer, não dá para, de repente, ter um pescoço de girafa num passarinho. Elas têm que ser viáveis, dado as leis da física, da química, da biologia e várias outras. Mas as mutações são aleatórias, não foi direcionada. E é difícil a gente pensar assim, porque a gente vê que o pescoço é comprido e serviu para alcançar as folhas mais compridas, e a gente tende a dizer, a evolução teve essa função, a função do pescoço é alcançar as folhas. Ele serviu esse propósito, mas ele não surgiu por causa do propósito. Depois experimente isso, vai nos biomorphs. O NetLogo tem um parecido com girassóis, como chama Sunflower Biomorphs, mas eu acho que esse aqui é mais legal. Tá. Eu acho que eu vou parar aqui, deixa eu só ver qual que é a próxima coisa que vem aqui. E daí... Então, o NetLogo tem o Sunflower Biomorphs, é parecido. São mais cores que giram e você fica selecionando uma delas. Então é isso, eu vou parar aqui. Então, na próxima aula, talvez eu fale um pouquinho mais alguns conceitos Deixa eu mostrar mais um conceito, uma coisa que eu acho legal. Isso aqui é de um livro do Dan Dennett também. É uma metáfora para a evolução. Na verdade, está citando um poema. Cada barco é copiado de outros barcos. E é o próprio mar, que desenha os barcos, escolhendo aqueles que funcionam e destruindo aqueles que não funcionam. Então,
o mecanismo evolucionário. A variação, você diz, não, são as pessoas, é o fazedor de barcos que está desenhando, ele usa lógica e propósito, e ele tem objetivos. E aqui, meio poético, dizendo, não é, cada um, na verdade, você tem aleatoriamente um monte de gente tentando barcos diferentes, e aqui eu botei vários dizendo, alguém tentou isso aqui, alguém tentou isso, alguém tentou isso. E aí os barcos todos vão para o mar, e o mar é seleção natural. O mar diz, esse barco aqui não tem jeito, afunda. Esse afunda. Não, esse aqui é bom. Nesse tipo de mar funciona bem. Aí o barco que funciona volta, os desenhos que funcionam. Aí os fazedores de barcos olham, eu vou copiar esse. Não vou mais fazer do jeito que eu estava fazendo, o meu barco não voltou. Então é um jeito poético de falar isso. Então deixa eu parar aqui. Aula que vem, então a gente já... Talvez mais alguns conceitos de evolução, mas a gente já passa para a evolução de cultura. Vejam o vídeo do Joseph Heinrich, do Secret of Our Success, que a gente vai basear em cima daquilo. Eu queria ter um texto, mas eu podia dar um texto, introdução do livro dele, mas acho melhor ver o vídeo, tem mais informação, daí a gente vê de novo aqui na aula. Tá bom? Alguma pergunta, alguma questão? Se alguém tiver alguma dúvida sobre as apresentações, tiver com problema ou achando que não estou entendendo, não sei o que fazer, entre em contato comigo, eu ajudo. O importante é fazer, não tem como fazer errado. Nada que você possa fazer vai ser errado. Esse deveria ser o ambiente mais propício. Mas eu não gosto de falar na frente dos outros, essas coisas todas. Eu também normalmente não gosto, mas num ambiente como esse, que não tem nada, pode ser errado, eu acho que você chega, apresenta uma rede e diz assim, mas eu não sei muito bem, e aqui a gente resolve isso aqui tudo. Tá? Então, e também na seleção dos trabalhos, se tiver um trabalho, você tem que selecionar o que você está pensando em apresentar, entra em contato comigo, eu posso ajudar com aquilo também. Tá bom, professor, obrigada. Tá bom. Tchau, então. Até... Professor, Eu te mandar por e-mail, né? A data da apresentação e meio que qual seria a Power Law ou qual a rede, né? Isso. O negócio de Power Law, por exemplo, eu tenho ciência que eu mostrei bem rápido aquilo. Claro que você pode ver o vídeo, e são poucos, 3 ou 4 passos, mas às vezes tem dúvidas. Eu tive dúvidas a primeira vez que eu vi, mesmo olhando o texto dos caras, que é meio difícil. Mas aí, entra em contato comigo, eu ajudo. Tá bom. Obrigada, professor. Tá bom. Professor, Chega. Acabou. Você conhece o livro Think Complexity, da editora O'Reilly? Think de pensar? É. Não conheço, não. É bom? Então, é isso que eu ia te perguntar. Ele tem um preço meio salgado, assim, não é tão salgado, mas é um custo, né? Eu tenho mania, quando eu vejo algum trabalho sobre complexidade, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes as pessoas usam a palavra complexa, mas estão se referindo a alguma outra coisa diferente. Eu compro, então eu tenho um monte alguns às vezes chegam e eu vejo que não é bem o que eu queria. Tem um monte de cara em business querendo fazer e não é bem o que eu preciso. Então, mas vou dar uma olhada se for interessante. E eu estou notando que cada vez mais está aparecendo mais, não tanto em economia, mas fora de economia, está crescendo muito essa ideia de complexo. Uhum. Então, é porque essa editora, ela trabalha muito com programação também, né? Ela faz livros sobre programação. E aí eu estava vendo o índice desse livro, ele trata de grafos, ele trata de autômata celular, que é tá. coisa que a gente... Isso é legal porque, assim, eu ia dizer isso, quando você vê a complexidade, geralmente você tem que ver da onde que o cara vem, que tem os físicos, eles fazem um tipo de coisa, tem o pessoal de biologia, que faz complexidade em biologia, tem esse pessoal aí de computação e cognição, e aí tem as ciências sociais que estão começando agora, inclusive economia. Então, pelo que você está dizendo, esse deve ser do pessoal de ciências da informação, tecnologia, essas coisas assim. Eu acabei de achar um PDF aqui desse livro.
Aqui, ó, o índice dele fala de grafos, análise de algoritmos, Small World Graphs, Kyle-Free Networks, aí fala de Zipf-Law, né? Aí Game of Life, que é aquela autômata celular, né? Fractais, modelo baseado em agentes, né? E ele parece ser avançado ou é para alguém? Eu acho que ele vai bem do básico e vai avançando. E geralmente esses livros dessa editora trabalham com Python, com R. É legal, parece que vale a pena. Então tá bom, obrigado, professor. Tá bom. Tá bom. Então até... Hoje é quinta, né? Então até terça-feira para vocês. Tchau.